Prezados irmãos e amigos, nesta oportunidade quero compartilhar com vocês essa reflexão baseado em Êxodo capítulo 14, versículo 15, que está escrito assim: Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Ok, eu sou o pastor Antônio Barros, da Igreja Batista em Comum, no município de Monte Alegre, no Rio Grande do Norte. E quero pensar com vocês, nesta oportunidade, quem são os nossos inimigos em nossa marcha. Esse texto pode ser apropriado no plano individual e no plano eclesial. Não? É assim que iremos comentá-lo. Sobre ele, encontramos alguma referência do pastor João Filso Sorém, que pregou quando estava à frente da primeira igreja batista do Rio de Janeiro, diversos sermões baseados neste versículo. Em cada época, reunia valiosas lições para as suas ovelhas. Também tenho lido o texto bíblico e cada vez encontro lições valiosas que não foram observadas anteriormente. A história é bem conhecida. Deus comissionou Moisés a levar o povo de Israel para a terra da liberdade. O povo escravo foi retirado do Egito graças aos gestos extraordinários de Deus, tal como fomos salvos e admitidos no reino espiritual da liberdade pela maravilhosa cruz de Jesus Cristo. Em nossa jornada como cristãos e como igreja, temos adversários externos e internos a vencermos. Temos necessidade a preencher, porém temos recursos a usar para vencermos sobre esses inimigos e preenchermos as nossas necessidades. Mas que lição podemos extrair? Perguntamos. Inimigos externos na nossa marcha? Em nossa jornada, temos inimigos externos a nos ameaçar. O exército de Faraó no Egito tipifica esses inimigos. Ao olharmos aos olhos de Israel, ele parecia com o seu poderio militar e tecnológico. Ou seja, os carros de guerra eram muitos e o número do seu efetivo invencível, diríamos. Na verdade, o exército do Egito não parecia invencível, ele era mesmo invencível. O povo de Israel não contava que o exército viria atrás deles. Como veio, o máximo que podiam fazer era adiar o máximo a carnificina. Mas agora, nem prorrogar a tragédia o povo poderia, porque à frente estava o mar. A escolha era morrerem assassinado ou afogado. Não é assim que muitas vezes nós nos sentimos, queridos amigos e irmãos. Quem são nossos inimigos? É certo, não posso descrevê-lo. Quem são seus inimigos? Mas posso reconhecer que você os tem, porque todos temos. Eles podem variar no tempo, mas estão sempre a nos afligir. Pode ser, por exemplo, o desemprego persistente, a doença fragilizada,
a morte inaceitável de uma pessoa querida. Situações que podem nos atingir e fazer parecer a vida sem sentido e sem futuro. Mas há também inimigos internos em nossa marcha. Em nossa jornada temos inimigos internos a nos intimidar. Mesmo sendo povo de Deus, somos muitas vezes nossos próprios inimigos, ou, em outros termos, experimentamos alguns sentimentos e desenvolvemos algumas atitudes que nos intimidam. Primeiro sentimento que nos intimidam são eles: a solidão indesejada, a tristeza inexplicável, a tendência inconfundível para a depressão, o conformismo inadequado, uma fraqueza ilimitada, um vício indominável. Mas há também atitudes que nos aterrorizam. Quais são elas? Falta de fé, a visão de um Deus que nos ama e faz seguirmos na jornada. Murmuração, tendemos a olhar o negativo. Falta de preparo para a travessia da vida, sabedoria da vida. E então, o Deus que nos manda avançar, o texto diz assim: por que clamas a mim? Diz o povo de Israel que marche. Então Deus nos manda avançar. Porque Ele nos manda avançar. Por quê? Porque Ele nos fez para ficar, Ele não nos fez para ficarmos no Egito, na solidão, na tristeza, no conformismo, na fraqueza, nos vícios, porque Ele quer que saibamos o que pode fazer conosco para atravessarmos por um mar seco. Porque Ele sabe que precisamos da experiência do deserto, onde podemos nos preparar. Porque Ele quer se relacionar com pessoas saudáveis, confiantes. E o que precisamos para avançarmos? Respondo. Primeiro, saber que Deus é o Senhor. No versículo 17, o Senhor diz: endurecerei o coração do faraó. É preciso saber que ele abre o mar se estiver adiante de nós. Se nós estivermos à frente dele, nós nos afogaremos. Mas também nos aconselha a confiar que Deus luta conosco, lá no verso 14. Ter determinação, coragem, apesar do tamanho do desafio pessoal a ser vencido. Supliquemos coragem a Deus. Ele não manda nós recuarmos, nem você recuarmos, meu irmão, meu amigo. Mas Ele manda marchar. Porque clamas a mim? Porque clamas a mim? Diz ao povo de Israel que marche. Ele não manda olhar para trás, mas para frente, para frente. E Paulo diz: para o autor e consumador da nossa fé. Em Êxodo 15, versículo 3, diz assim: o Senhor é homem de guerra, o Senhor é o seu nome. Então a ordem é: erga a vara, olhar para Deus, ou seja, uma visão de Deus maior que nós mesmos,
para que nossa oração passe do teto. Não para o imenso mar com suas ondas perigosas, nem para nós mesmos com nossas limitações. Precisamos ir a Deus para ouvi-lo e praticar a palavra dele. Em Êxodo 15, versículo 19, está escrito: porque os cavalos de Faraó, com seus carros e com seus cavaleiros, entraram no mar. E o Senhor fez tornar as águas do mar sobre eles, mas os filhos de Israel passaram em seco pelo meio do mar. Que bênção, meu prezado irmão e meu amigo. A ordem, ou seja, erguer a vara de forma permanente. Em Isaías 45, versículo 2, está escrito: eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Olhar para a frente é a ordem. Nunca para trás. Nunca olhar para o passado que amedronta, atemoriza. Como no caso da mulher de Ló e da esposa de Jó. A ordem é procurar se livrar das ataduras, das cascas individuais que atrapalham a nossa confiança em Deus. Porque há tantos crentes com as mesmas perguntas a vida toda. Porque há tantos crentes com os mesmos problemas a vida toda. Jesus, porém, ele respondendo, disse-lhe, lá em Mateus 21, 21, em verdade vos digo, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi dito à figueira, mas até se a este monte disserdes, ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. Meus prezados irmãos e amigos, precisamos saber quem nós somos. E se desejamos continuar aprendendo quem é Deus, esta é a nossa oportunidade. Este é o nosso momento diante de tudo que nós estamos experimentando. E eu quero desafiá-los a ter um relacionamento de amor com o Senhor, confiando nas suas promessas. Que Deus, pois, te abençoe, que Deus te guarde de forma abundante, que derrame as suas bênçãos sobre a sua família, sobre o seu lar, sobre os seus negócios e relacionamentos. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai querido, nós queremos abençoar os nossos irmãos e amigos, estes que estão atentos e ouvindo a tua palavra. Derrame sobre ele a tua graça e unção e misericórdia, para que eles possam, conscientizados e desafiados, a ter um relacionamento de amor contigo. Senhor, ajuda-nos a vivermos a esperança que fora dita pelo Senhor, de que Ele cumprirá todas elas em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.